Oi, Oi, tudo bom? tudo bem, prima? Tudo bom, prima? E você? Tudo ótimo. Tudo Vamos jóia. lá, então Vamos começar. já tem algumas pessoas aqui entrando, né? Sim. Tive um probleminha na internet, por isso que eu demorei um pouquinho. É mesmo? É, Mas foi no horário. Estamos just in time. just in time. Bom, estamos aqui, né, para falar hoje sobre a saúde mental e seus reflexos na saúde ginecológica. E a primeira pessoa que eu pensei foi na melhor obstetra, ginecologista e obstetra do mundo. Acha? E eu tô muito feliz com essa nossa conversa aqui, Carol. Eu até, assim, queria iniciar primeiro com a tua apresentação, né? Fala o que é que você faz, seu trabalho, Uhum, e aí depois a gente pode entrar no assunto, né? tá Aí já, certo. tá. Então, além de ser prima da Monique, nós somos primas, né? Felizmente a gente não trabalha na mesma cidade. Eu tô em Campinas, ela tá no Rio de Janeiro. Eu sou ginecologista, né? Fiz medicina, depois fiz a ginecologia obstetrícia e depois eu fiz minha pós-graduação em sexualidade humana, né? E desde então, desde que eu terminei a pós-graduação, eu venho me dedicando aí ao exercício, vamos dizer assim, da sexualidade, no sentido de educar e também de estudar coisas relacionadas à área, né? Eu faço obstetrícia, né? Também faço ginecologia geral no consultório. Uhum. E, e tento ter uma visão muito mais assim, muito mais completa, vamos dizer, do paciente, porque hoje em dia a gente não tem mais como o ginecologista só tratar das mamas e da genitália feminina, né, da vulva e da vagina, ou então no período em que a mulher está grávida, né, já que essa mulher é uma mulher é um indivíduo, né, complexo, que tem aí toda a sua história de vida, sua história de formação social, né, cultural. Então, tudo isso compõe uma mulher complexa, né? E que precisa ser ouvida, ter né, uma voz através né, das suas parcerias e também uma escuta legal do médico, no sentido que ela pode estar sofrendo aí uma série de doenças, não só relacionadas à parte ginecológica, mas que acaba caindo para o ginecologista muitas coisas, né? Sim, muito bom, né? Assim, de saber que você tem esse olhar completo, né? Como tá interligado, né, Carol? A parte psicológica com a parte física, né? A nossa mente, o nosso corpo. Já Sim. é cientificamente comprovado, né? E é muito bom a gente saber que a gente pode ser atendida por uma médica ginecologista com esse olhar, né? Uhum. Muitas vezes a gente vai a uma consulta e traz todo um relato que por trás está uma questão psicológica, né? Sim, sim. Isso Muitas não se vezes, né, prima, muitas vezes a gente tem a origem é psicológica, né? A gente sabe por comprovação científica de que muitas vezes, outro dia eu estava lendo um texto que cerca de 90, mais de 90% de muitas das queixas, a origem delas é psicológica. Né? Sim, Então, ou mesmo muitas vezes a paciente que tem doenças crônicas, né, persistentes, né, como vulvaginites recorrentes, que não melhoram com o tratamento convencional, exige de nós profissionais um olhar muito mais amplo, né? O que de fato essa mulher tem, o que ela está querendo me trazer, o que está por trás das entrelinhas dessa infecção, que é real, né? Naquele momento eu preciso tratar, assim, de fato, um fungo, uma bactéria, né? Uma dor, né? Ginecológica, né? E o que está por trás disso que eu não estou vendo, que eu só estou tratando a questão do fungo, da bactéria, então a gente tem que ter esse olhar. Eu me lembro de uma paciente que eu tive uma vez que toda vez que ela tinha uma prova ou alguma necessidade de exposição, né, de apresentar um trabalho na faculdade, e depois isso se estender para o mestrado, ela tinha candidíase. Era impressionante, assim,
a capacidade dela de ter uma queda do sistema imune em função desse estresse, né? E acabar precisando ir ao consultório antes da prova acontecer, antes da Sim, apresentação acontecer. sim. Olha como mexe com o nosso corpo, né? É, Não tem como a gente não olhar para isso, sim, né? com certeza. Com certeza. Sim. E assim, e é disso que a gente vai falar hoje, né? Dessa relação. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho do que é o estresse, o que é a gente fala tanto sobre estresse, né? Nossa vida moderna, É, o estresse é algo muito presente, é. né? E tem um fator social, histórico, econômico nisso Uhum. tudo, né? E às vezes, até assim, por uma falta de olhar para si mesma, a pessoa não percebe o quanto que está estressada, né? Isso, exatamente. Porque eu Ela, imagino que deve ela, ser esse ela relato vive. também para você, né? Deve chegar alguém que É, fala, você tá estressada? Aí é que a pessoa para se olhar, né? pois é, pois é. Na verdade, nem senta direito e já vai falando que tem, né? Ela não consegue sentar e a gente perguntar, tá tudo bem? De onde você vem? Né? Às vezes eu falo isso, "Calma, vamos sentar, que eu tô te conhecendo hoje pela primeira vez, quero saber quem você é, da onde você vem, se você é casada, se você é solteira, se você estuda, se você trabalha, se você precisou chegar aqui na agitação porque achou que ia atrasar a consulta, né? Se você tem ou não um animal de estimação, Sim. o que você comeu Muito hoje, importante. né? É, enfim, né? E aí elas já começam a atropelar, não, porque eu tô com uma coceira. Blá, blá, blá. E eu falei, calma, vamos com calma, vamos ver o que tá te trazendo aqui hoje, né? Por que você tá me procurando hoje? Veio por algum motivo? Não, vim só para rotina, doutora. Não, tudo bem. Então, você vê perfis de pacientes totalmente diferentes e que no fundo, às vezes, vem para conversar, né? Porque não tem Sim, com quem dizer aquilo que está ou porque ainda não sabe procurar uma ajuda para de escuta, né, com esse olhar, né, e muitas vezes nem sempre tem de fato algo físico, né, mas precisa assim desse momento de escuta. Já tive paciente que já tinha passado pela rotina e veio de novo, falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né, porque para voltar tão pouco tempo, pensei comigo, né, vi o nome no prontuário ali, na agenda. Aí fui ver, não, doutor, eu vi que eu precisava conversar um pouco sobre o que anda acontecendo, sabe? Eu fiquei até assim, falei, fico lisonjeado da senhora vir conversar comigo às sim. 3 horas da tarde, vamos ver o que está acontecendo, então, né? É muito engraçado. E é legal, assim, a gente ter esse olhar, né? E essa conversa psicólogo com médico, para que a gente. Porque é muito provável que aconteça isso com você, mas também acontece com a gente. De na escuta clínica a gente perceber, né, que ali, aquele momento, a pessoa está relatando sobre a vida dela. Então, É, é provável que a pessoa fale de alguma infecção que está sendo recorrente. Quando a gente tem esse canal aberto, assim, entre médico entre psicólogo e médico, a gente consegue, inclusive, falar, né? Olha, procura uma ginecologista, né? Verifica isso. isso. Então, quanto mais amplo, né, o seu olhar, a gente Uhum, conseguir perceber o ser humano é, uhum, nessa conjuntura total, né, nessa uhum, amplitude total, corpo-mente, uhum. melhor a gente vai conseguir ajudar É. o Hoje, paciente. Hoje tem se buscado muito isso, sabe, prima? Essa coisa de a gente ter uma visão mais holística, mais completa, uma coisa que vem até de Harvard, que é o jeito Harvard de ser feliz, né? Sim, muito bom. Então, assim, de a gente realmente olhar o paciente num todo, né? E se preocupar com coisas muito básicas relacionadas à saúde, não focar a doença, sabe? Porque Sim, a medicina tradicional, quando a gente vai para a graduação, a gente tem uma formação técnica da doença, né? Então, o nosso foco é tratar a doença. E hoje a gente tem uma visão mais preventiva, no sentido de estar auxiliando a pessoa a não chegar nesse ponto da doença, porque aí eu vou instituir tratamento, né? claro. Sendo que eu posso, lá atrás, estar fazendo um processo de prevenção maior e evitar que o paciente chegue nesse ponto, né? Então, a gente tem aí Sim, um cuidado muito especial com sono, né?
o médico hoje ele tem que estar preocupado em falar para o paciente se alimentar bem, fazer uma prática de atividade física dentro das possibilidades dele, né? Muita gente me pergunta, mas grávida pode fazer atividade física? Não, eu falei, não só pode, como deve. Mas eu sou alto risco, porque eu sou hipertensa e diabética. Eu falei, mas é justamente você que precisa fazer, né? Então, tem que ter um olhar, assim, de permissão, né? Muitas vezes a gente acaba ficando num lugar de... Não, eu só posso fazer se meu médico permitir. E é permitido, né? Fazer uma atividade física, todo esse olhar de o paciente se preocupar com que o pessoal esse pessoal de medicina lifestyle tá chamando de Bem-estar, né? Bem-estar mental mesmo, sabe? De Sim. você se preocupar com algo que te traga leveza, e isso pode ser desde religiosidade, né? Ou prática de yoga, mindfulness, né? Então, qualquer uma Sim. dessas práticas que tragam aí um bem-estar físico e mental, né? Que seria aí, eles chamam também do manejo do estresse, por isso, né? Uhum. Uhum. Pela prática, talvez, de grupo religioso, enfim, né? Ou meditação, né? E Buscar a produção da serotonina, né, prima? isso, exatamente, exatamente. É a gente aí evitar o estresse total por exemplo, do cortisol, dando sentido de um sono de qualidade, né? E Sim. produzir, obviamente, a serotonina que daria uma sensação de bem-estar, né? Físico, relaxamento e tudo mais. A psicologia também veio nesse processo, né? Hoje a gente tem já aí a psicologia positiva, né? Que foca na Uhum. saúde. Sim, E que bom que está tendo esse movimento, né? Porque o é. estresse, ele vai continuar existindo. A gente não tem Exatamente. controle, né? É, A gente não tem controle da questão social, econômica, política, né? Tudo isso, isso a gente vai continuar tendo. Então, a gente precisa realmente ampliar o nosso repertório de manejo do estresse, né? Porque o exato. estresse é isso, é uma resposta biológica nossa a um fator de risco, de perigo, né? Uhum, sim. Então, é Ela é natural que a gente biológica, é biológico. biológica, exatamente. E mas a grande questão é a gente se manter nesse nível de estresse, né? Porque aí a gente Uhum. começa a produzir mais substâncias inflamatórias dentro do nosso organismo, a gente procura recompensas, né? Muitas vezes o álcool, as drogas, o excesso de alimentos, né? Quer dizer, a gente descompensa para algum outro lado, né? Uhum. E aí isso acaba na verdade, aumentando mais o estresse, né? Quer dizer, você fica numa bola de neve, né? Uhum. Num ciclo. E a gente não quebra esse ciclo, né? E aí Sim. é muito o estresse, é, causa, né, de quebras de barreiras imunitárias, né? Então, se, por exemplo, eu estou falando de ginecologia, eu sei que dentro da vagina existe um microambiente ali protetor, Uhum. né? Existem bactérias que estão ali, existe uma produção de secreção que é normal, né? Então, nós Uhum. mulheres produzimos cerca de 5 a 10 ml por dia de secreção vaginal. Isso Sim. nas mulheres que ainda não entraram na menopausa. Depois da menopausa, eu costumo dizer que as mulheres vão para o deserto do Saara, né? E esse deserto do Saara é deserto mesmo. Uhum. E aí, essa secreção, o padrão de secreção muda, né? Mas quando existe um nível de estresse muito grande, esse equilíbrio que a gente chama de eubiose vai para disbiose. E pode ser tanto dentro da flora vaginal quanto da flora intestinal. E isso traz possibilidades de infecção para a mulher e quebra da proteção. Às vezes não é só o fato daquelas bactériazinhas que estão ali, que estão tudo bem, elas deixam de existir por algum motivo, e aí proporcionam, quando de uma relação sexual, ao invés daquele grupinho que estava ali para proteger, eles não estão ali, né? Aquele exército não está ali, aí o que acaba acontecendo é que as infecções se sobrepõem, né? Então você Uhum. tem o risco de STs, enfim, né? Uhum. Infecções Olha que como tá poderiam ser tudo, barradas. como tá tudo interligado, né? É. Não só com infecções de modo geral, né? Uhum. Mas, assim, inclusive, tirando a nossa proteção, por isso a queda da imunidade, né?
a questão Isso. da desbiose. Então, assim, só para a gente contextualizar essa questão do estresse, da ansiedade, né? Acontecem de formas diferentes, mas a gente está aqui focando no estresse porque é a nossa resposta ao que acontece atualmente, a questões reais e presentes, né? Uhum. E aí, sim, isso pode trazer sintomas como insônia, cansaço. É interessante a gente falar desses sintomas porque, às vezes, a pessoa não se dá conta, né? Até Uhum. se percebe agitada, mas às vezes é uma dor de cabeça que não cessa, né? Que tá ali, é Isso, frequente, né? Uma isso. perda ou ganho de peso, assim, insatisfação constante, isolamento social, que a gente está, de certa forma, nesse Uhum. isolamento forçado, então é natural que o estresse esteja aí também frequente, né? Então, por isso a importância da gente falar, né? é, Dessa questão. Tem queda de cabelo também, né, prima? Queda de Assim, cabelo, queda de cabelo. Uhum. algo que às vezes a pessoa não se dá conta que a queda de cabelo pode ser, sim, um fator do estresse, né? Assim, a origem Sim, do estresse. sim, sim. Muitas doenças psicológicas, né? Na verdade, o estresse psicológico, né? Pode ter essa quebra de barreira de proteção. Então, a gente vê manifestações cutâneas, né? Como você disse, a queda de cabelos, às vezes desmaios, né? Sintomas muito semelhantes a um infarto, né, que seria aí as síndromes do pânico, né, os transtornos Uhum. ansiosos, né, em que a paciente realmente, o paciente no geral, né, tô falando de homens e mulheres, mas sentem uma sensação de morte iminente, né, taquicardia, é real que a pessoa sente, é físico, né, mas vem de uma outra ordem aí, de uma outra ordem, uma ordem psicológica, né, Sim, e sim. gerados pelo estresse, com certeza. Exato, esse estresse, quando ele é constante, frequente, né, ele pode vir a se tornar algum transtorno de ansiedade, né, síndrome do Uhum, pânico, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você estava uhum. falando em relação à bebida, são as compulsões, né, de repente Isso, passa a ter uma compulsão alimentar, uma compulsão por bebida, enfim, até por uhum. sexo, Isso, internet, sim, tem várias, sim. né, tem É, várias compulsões acontecendo aí. sim, sim, né? Entra aí nos transtornos compulsivos, inclusive a compulsão por sexo e por consumo de pornografia, né? Então tem toda uma questão que envolve esse estresse psicológico, né? A ginecologia em si, a gente sabe da presença de processos inflamatórios que advêm do estresse, né? Então eu costumo falar que mulheres muito inflamadas, né? Muito estressadas, Sim. costumam, né, ter dores, né, que a gente procura, e elas falam, mas como que meus exames estão Uhum. todos normais? Eu sinto dor, né? Então, uma TPM exacerbada, dor nas mamas, importante, uma cefaleia importante, né? Uma TPM exacerbada, vamos dizer assim, né? A síndrome pré-menstrual com uma série de sintomas aí Sim. muito exacerbados, que às vezes a gente tem que entrar com medicações antidepressivas, né? Com Sim. ansiolíticos, né? Para conter um pouco mar de substâncias inflamatórias mesmo, né? Então tem aí a dor na mama, tem dor pélvica, alteração do padrão menstrual, muitas mulheres podem apresentar, né? Ou É lembrar muito que quando preocupante. quando você tem um estresse muito grande, o nível de cortisol aumenta, e aí a gente tem, no estresse, qual que é, se a gente for pensar a gente como um bicho, né? Um animal que precisa fugir de um predador, né? Por que que a reprodução seria algo importante nessa hora? Não, então há uma mudança, uma possibilidade de mudança nesse padrão aí menstrual, nesse período de estresse. A grande questão é que se isso se estende, né, a paciente pode sim ter um padrão uma alteração desse padrão menstrual e tal. Então a gente tem que olhar mesmo para isso. Além disso, tem um ganho de peso com produção de hormônios viscerais, que a gente fala, né, que é através da gordura. Isso aumenta mais ao processo inflamatório celular que a gente tem. Então, tudo isso pode vir a trazer uma queda de imunidade. Sim. Tem também até a questão da baixo libido, né?
Sim, Prima. sim, sim, muito, né? Assim, o estresse é Uhum. um fator. A mulher, a libido feminina é algo que é muito. É, é, é um painel, né? A gente fala que tem vários gatilhos para estar funcionando, ou então para não funcionar nada, né? Sim. Então, assim, a mulher precisa de muitas coisas em equilíbrio, né? Para que a libido também esteja em equilíbrio, né? Desde fator hormonal, né? Eu acho que o físico, as questões com a autoimagem, que aí já entra também no campo psicológico, né? Autoestima, questões relacionadas à parceria, questões relacionadas à parte sociocultural, se essa mulher se sente uma agente, mesmo que seja para aquela mulher que não trabalha, né, mas que tenha Uhum. aí uma ação que ela julgue importante, que seja valorizada porque está fazendo aquilo, né, e também aí o fator psíquico, né, neuronal mesmo, de funcionamento dos órgãos cerebrais, das vias cerebrais, né, da produção de hormônio e tudo mais. Então, a libido é muito ampla, né? Falar só que é só um remedinho que vai ser a muleta, a gente não consegue resolver mesmo. A gente tem que discorrer aí para ver aonde que está essa perda da libido. A perda da libido, a ausência da libido pode ser desde sempre, ou seja, a mulher nunca Uhum. soube o que é libido, né? Ela nunca Sim. experimentou o prazer no sentido de desejo, né? Ela nunca desejou algo, ela nunca almejou algo, e isso vai para todas as esferas da vida, né? Desde uma profissão, desde um relacionamento, desde uma amizade, desde de uma prova, enfim, né? Tudo na vida, a gente precisa ter essa capacidade de enfrentamento, né? Isso tem a ver com nossa formação mesmo, né? Psíquica, e também Uhum. tem a ver com a questão física mesmo, né? Então a libido é muito complexa, ela não se resume a só questões hormonais, que às vezes as pessoas querem o resultado para o dia seguinte ou para o mesmo dia, né? Então, Sim. interfere muito, o estresse interfere demais na questão da libido. Nenhuma mulher, eu até comentei, Uhum. de homeschooling, home office, na atual, né, na quarentena, né, casa, o que fazer, olhar o YouTube para fazer atividade física, cozinhar, fazer as coisas de serviço de casa, porque a limpeza também está na demanda dela, e ainda ter que sensualizar para o parceiro. Aí eu Sim. acredito que muitas das mulheres estão Sim. sentindo essa questão. Óbvio que Sobrecarga. né? Óbvio que se você tem uma parceria que divide todas essas demandas, acredito que seja mais fácil. Além disso, tem uma questão cultural, né? A mulher não pensa em Uhum. sexo porque não aprendeu a pensar em sexo, né? Diferente do homem que é estimulado desde pequenininho as questões sexuais, né? Até de conhecer o próprio corpo, né? Às vezes Sim, tá com uma simples infecção e aí pode pensar que é algo bem maior por uma falta mesmo de autoconhecimento fisiológico ali, né? Da própria vulva, enfim. sim. As questões ginecológicas envolvem tudo isso que você está Uhum, trazendo, né? uhum, Cultural, né? Até cultural, tanto sociedade como também criação, né? Da família. uhum. Sim, sim. Eu costumo falar que as pacientes não têm muita vergonha de olhar a própria vulva, né? Mas assim, como é que você vai Uhum. saber se algo que apareceu ali é algo que é seu desde que você nasceu? Ou que realmente é uma doença, ou uma verruga, ou algo que, né? Se você não olhar, você não tem como chegar no exame e falar, olha, eu tenho isso, e Uhum. faz uma semana que eu notei uma verruga aqui diferente, ou uma ferida aqui diferente, né? Então, Sim. ou um pelo assim, ou enfim, né? Meu lábio tá diferente, né? É, então, a paciente precisa saber se olhar, né? No sentido de autoexame mesmo, né? É, Uhum. e para poder também saber queixar, né? Talvez Sim. identificar que tem algo errado e ou que está diferente do habitual. Sim, para chegar para você e saber falar até, né? É, Para que você possa. exatamente. A gente só consegue ajudar aquilo que a gente só consegue mudar, procurar a solução daquilo que a gente entende como um problema, né? Se a gente Quantas entende como um vezes problema.
Uhum. Quantas vezes eu já não examinei paciente que fala, eu estou com um corrimento, né? Assim, estou na... Uhum. E outra coisa que é muito importante, né? Que eu comecei falando, é que a gente precisa saber que a gente é úmida. A gente tem uma Uhum. produção diária de secreção em função hormonal, em função das células que descamam de dentro da vagina, assim como a nossa pele descama, Sim. a mucosa vaginal também descama. Então, é, a paciente achar que isso está errado, né, Uhum. significa que ela não sabe a própria fisiologia, né? Quer dizer, eu tenho isso porque é normal ter isso. Agora, quando Sim. que é patológico? Quando que eu preciso procurar o ginecologista, né? Com certeza, quando tá com coloração estranha, porque no geral o corrimento ele tem, né? A secreção vaginal tem uma coloração mais clara, né? Clara, um aspecto de clara de ovo, um tom um pouquinho mais pra branquinho, assim. Não pode Sim. ter coloração esverdeada, amarronzada, avermelhada, né? Ou cheiro forte, ou qualquer sintoma de coceira intensa, né? Que Sim. possa estar machucando, ou promovendo assaduras ali na virilha. Então, tudo isso é motivo de procurar. E aí eu vou examinar e a pessoa fala, eu estou com um corrimento terrível. E aí eu vou examinar, não tem. Eu falo, não, mas não tem. Aí eu olho fora, não tem lesão, olho dentro, não tem lesão, olho dentro, e Uhum. dentro também tem um corrimento, né? Uma secreção absolutamente normal, faço os testes lá que precisam avaliar se está alterado o pH, se não está, e tá tudo normal, né? Então, quer dizer, um desconhecimento do próprio funcionamento, né? Uhum. E até também de que essa secreção ela vai mudando no decorrer do seu ciclo, né? Tem um Perfeito. momento, né, que tá Uhum. mais líquido, enfim, você vai saber falar melhor, mas é importante também ter essa noção, né? Porque aí, às vezes, quando tá lá no período de ovulação, né, a mulher Uhum. tem uma secreção diferente, e aí já pode pensar que é alguma questão Uhum. patológica, né? Muda muito. Se a mulher é mais nova, né, mais adolescente, tem um tipo de secreção. Se usa pílula anticoncepcional é diferente. Se está na menopausa é diferente, né? São secreções que mudam de acordo com a nossa idade Sim, e de acordo com medicações que a gente possa estar usando, sim. alimentação, né, prática de atividade física. As pacientes têm que notar que quando estão fazendo atividade física e estão fazendo, por exemplo, a contração da musculatura, tanto abdominal quanto perineal, aumenta a secreção vaginal. Né? Muitas Uhum. vezes, quando você sai da academia, você tem a sensação de, nossa, mas eu suei tanto assim, e às vezes foi suor da virilha e secreção da vagina também, né? Por quê? Porque Uhum. você estimulou a musculatura Sim. da pelve, né? Faz sentido, né? É, é Então, muito assim, comum. então, assim, para a gente entrar um pouquinho nessa questão do manejo, de como evitar essas infecções, né? Exercício físico, uma boa alimentação. Eu achei super interessante que numa conversa nossa, você falou assim que a candidíase ela pode até estar relacionada com uma desbiose intestinal, Sim, né? sim, muitas vezes, né? Porque Uhum. existe uma proximidade, né, muito grande ali entre os órgãos, né? E o intestino, ele tem uma resposta à inflamação, uma resposta imunológica muito importante. Então, se a paciente não tem um hábito intestinal regular, né? Ou então fica com hora tem uma diarreia, hora tem prisão de ventre, ou seja, aí indicando talvez uma doença crônica inflamatória, né? É, e também por conta dessa inflamação crônica tem uma absorção alimentar pior, né? Pacientes que têm cirurgia gástrica, todas essas pacientes, elas precisam de um olhar diferente nessa parte de suplementação, tanto de vitaminas, um olhar diferente para alimentação, né? Suplementação de ferro. Então, são Sim. coisas que são importantes para a nossa imunidade, que se a gente não tiver de olho, vai ter interferência vaginal, e muitas vezes a gente fica lá tratando um creme vaginal, creme vaginal, creme vaginal, e essa paciente não comentou, ou às vezes nós mesmos, né, ginecologistas, não perguntamos, mas você tem algum problema de saúde, que tem que tomar remédio com frequência? Como é que está o uso, né? Fiz uma bariátrica, vamos supor. Ou não, tem uma doença inflamatória pélvica. Uhum. Eu não tô tomando direito muito as minhas vitaminas, tal. Então tem que ter um olhar para isso também. Senão a gente vai ficar atirando no pé.
tirando no pé, a paciente vai voltar e você vai falar, nossa, mas será que ela... Aí você investiga o tipo de fungo que ela tem, não é o fungo mais resistente, ou seja, não é aquele que causa candidíase recorrente, que são crônicas, são mais difíceis de tratar mesmo. Na verdade, ela tem uma lá super tranquila de tratar e está acontecendo de ficar doente, né, do ponto de vista vaginal. E no fundo, é algo físico que está tirando ela do sério, né? Porque imagina toda hora, ter a cada, sei lá, 2 meses ter uma candidíase, ou até menos, tem paciente que queixa com um período menor. E o que a gente tem que resolver é alimentação, qualidade de sono, né? Pensar aí na reposição de vitaminas, né? Sim, Então, então o olhar amplo, né? E investigativo, né? Para desafiar. Exatamente. Não dá para ficar numa consulta que a gente chama de cara crachá, né? Ah, tô com coceira, toma isso. Tô com cólica, toma aquilo. Porque aí eu tô tratando sintoma, eu não tô tratando a causa do problema, né? Claro, claro. E assim, outros fatores, né, que a gente pode trazer assim para esse manejo do estresse, para essa prevenção, né, também, até trazendo agora para esse momento atual, né? Ter um pouco de rotina, né, prima? Assim, um mínimo de rotina, né? Para que a pessoa se sinta ainda pertencente a uma normal, né? Mesmo tão esquisito aí fora, a gente precisa ter essa sensação de que a vida está acontecendo também, Sim, né? E não uma pressão, uma autocobrança, nem um é, extremo nem outro, né? Eu acho que é. tentar encontrar qual é o seu equilíbrio, porque cada um tem o seu, de um mínimo de rotina, né? De É, entender que tem um começo, um meio e um fim do dia, né? E tal. isso. Eu acho que muita gente ficou meio que perdida em relação a o que fazer na quarentena, especialmente Só um quem... instantinho. O seu áudio para mim ficou muito baixo. Eu não sei se para as pessoas também tá. Tá, Eu deixa eu tô... ver. Se eu Para mim, aumentar mais aqui, eu até consigo te escutar bem, mas que estranho, porque para tá mim um pouquinho. eu botei no Tá? máximo aqui, né? Tá no máximo. E Uhum. aí, assim, na verdade, a quarentena trouxe uma possibilidade de tempo que a gente vivia reclamando que a gente não tem, né? Sim. E aí necessitou de um novo olhar, vamos dizer assim, para como a gente prioriza o nosso tempo, né? Como que a Uhum. gente distribui a nossa rotina, né? A forma Uhum. como que a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer atividade física, né? Eu confesso para você que para mim também foi bem difícil, né? Considerando Sim. que para manter assim acordar no mesmo horário. Então, eu acho que uma dica muito boa é, em primeiro lugar, você pensar que isso te trouxe uma forma de repensar as suas coisas. Eu acho que isso é importante. De uma forma Muito. positiva, né? Tentando tirar aí, espremer aí as coisas positivas e a gente está vivendo um momento muito novo, né, pra gente, Uhum. com riscos, né, especialmente a gente fica Uhum. com medo do que tudo isso vai acontecer, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista econômico, político, né, mas tentar aí ver o que na sua rotina é fundamental para você, né, e pensar nessas coisas que a gente estava comentando em relação à qualidade de um estilo de vida que seja saudável. Eu acho que ter uma razão para você estar aqui, né? De você, qual que é o seu propósito de vida? A gente sempre tem que se perguntar isso, qual que é o meu propósito? Por que que eu gosto de estudar isso? Por que que eu gosto de trabalhar isso? Por que que eu Muito gosto de bom. estar com as pessoas, né? E que vem muito de encontro com esse conceito de medicina lifestyle, então, de você ter um olhar para suas rotinas, para a forma como você se alimenta, qual a importância que você dá para cada alimento, quer dizer, a escolha que você põe na sua mesa, né? Uhum. E também toda essa questão da saúde mental mesmo, né? Que aí que as pessoas
buscam isso de diferentes formas, né, prima? Tanto da parte religiosa, né, que eu Sim, acho que é fundamental, é visível, é notório, a gente sabe que pacientes que têm uma religiosidade, independente da religião, né, são sim, pessoas que têm um engajamento diferente com a vida, é diferente, né? é verdade. E assim, e também toda essa questão de ter um cuidado consigo, né, de olhar para Uhum. você, né? Porque muitas vezes a gente está o tempo todo, como é que se diz, cuidando dos outros, né? Sim. Especialmente nós mulheres, né? As mulheres são Uhum. cuidadoras por excelência, independente da função que elas exercem. Uhum. Se ela trabalha numa loja, se é uma profissional de saúde, se é uma engenheira, enfim, nós Sim. mulheres somos cuidadoras por excelência. Então, e exercemos esse cuidado muito bem, obrigada. É. Mas só que a gente também precisa de um autocuidado, né? Obviamente, escolher as parcerias que também tenham esse cuidado conosco, né? Claro. Mas eu acho que o fundamental é você ter essa consciência. E eu acho que a saúde mental, eu acho que os profissionais de saúde mental trazem isso pra gente, traz a gente na Uhum. realidade, né? Eu costumo falar que a terapia é um momento, é uma hora da semana que eu me dedico só a mim. Sim, Né? sim. Então, assim, poxa, na semana toda, né? Então é uma hora que a pessoa tem que pensar, que é uma hora que você reflete todos o seu comportamento, a sua repetição de comportamento, por que você faz daquela maneira, né? Isso Uhum. recai muito sobre a saúde ginecológica, é impressionante. Sim. As Uhum. mulheres de uma forma geral, costumam ser mais receptivas a isso. A gente consegue trazer isso para a mulher. Falar, olha, você já pensou em trabalhar um pouquinho a sua saúde mental? No mínimo, a mulher vai pensar. Ela pode não dizer de cara que já fez, né, terapia, ou que, não concordei com isso em um determinado tempo da minha vida, ou até por preconceitos, né? Uhum. Mas, no geral, as pacientes saem com esse olhar, assim, quando a gente comenta disso. Algumas pacientes você não consegue dizer isso numa consulta. Eu preciso falar disso com ela numa próxima consulta, sabe? Uhum. Exatamente porque você sente essa resistência, né? Porque Sim. querem o resultado no comprimido, querem o resultado no tratamento cirúrgico, né? Hoje eu costumo falar que eu sou muito menos intervencionista do ponto de vista cirúrgico do que eu já fui, né? Eu gosto Uhum. muito que a paciente tenha um olhar que ela pese muito a possibilidade de uma cirurgia com consequências, efeitos colaterais. Às vezes é estritamente necessário, a cirurgia Sim. não tem como, mas tem situações, especialmente em pacientes que já estão na menopausa, que tem uma queda do assoalho pélvico, por exemplo, por uma incontinência urinária, né, em função Uhum. do envelhecimento, às vezes do número de partos, né, a maioria quer operar, quer operar, quer operar, quer operar. E hoje a gente tem técnicas em que a gente não precisa operar, né, muitas Sim. vezes, né, então, e você fazer essa transformação, imagino para vocês no consultório, você fazer esse gatilhozinho da mudança do comportamento, né? Então, Uhum. é um processo de convencimento, a paciente vai em um médico, vai em outro, né? Assim, eu falei, eu costumo ser uma pessoa menos intervencionista. Às vezes é estritamente necessário, indicação Sim. precisa, tudo mais. Mas existem hoje, ainda bem, a medicina evolui, né? E muito caminhando para isso também, de você avaliar o quanto vai ser pior para essa mulher viver com os efeitos colaterais de uma cirurgia, né, do que se ela fizer um tratamento conservador, né? Uhum. Então, acho que é bem importante Sim. pensar nisso, assim, né? Individualizar o tratamento. É óbvio que a gente tem lá os estudos que mostram X% de mulheres que ficam bem pós retirada de útero, ou realização de tela, ou qualquer outra cirurgia, né, ginecológica. Mas tem a opção, né, o comparativo com aquelas que também não fizeram e que também tiveram um bom resultado, né? Então, eu acho que pesar, Sim. saber individualizar o tratamento, estar em cima das coisas que são de qualidade, de atendimento, de cirurgia, de tratamento medicamentoso, enfim, mas que com esse olhar, para esse indivíduo, isso cabe nesse momento, né? Sim.
cada caso é um caso, né? Mas é muito bom, assim, fundamental quando a pessoa entende que o processo terapêutico, assim como esses métodos que você trabalha com a mudança de comportamento, eles podem ser mais difíceis no início, mas eles são mais duradouros até, os Uhum. resultados, né, são mais eficazes também, do que você ficar lá colocando band-aid, né? Ou então até fazendo uma intervenção cirúrgica que você vai ter, sim, um pós-operatório complicado, enfim, em algumas situações, né? Cada caso um caso, mais uma vez. Uhum. Mas depois que você faz uma cirurgia, é claro que alguma coisa vai mudar, né? A Sim. sua fisiologia vai mudar, enfim, né? Uhum. Tem Sim. como sim você fazer um tratamento bacana depois? Tem. Mas Uhum. certamente não vai ser a mesma coisa, né? E você fazendo uma mudança. E outra, ainda tem um detalhe. É provável que a pessoa faça a cirurgia e ainda assim, por conta dos comportamentos ali continuarem, até de repente, sei lá, acontecer de você continuar tendo infecções, enfim. Né? Não sei se já Uhum. aconteceu o caso nesse sentido, né, Sim. de fazer a cirurgia e ainda assim ter uma Manter o sintoma. recorrência de alguma É. infecção. Não, às vezes acontece de a paciente, não necessariamente um processo infeccioso, mas às vezes um, um sintoma, um efeito colateral da cirurgia. Por exemplo, dor, por exemplo, perda da libido, né? A gente retirar o Uhum. útero e a paciente, desculpa, perda da libido não, dificuldade em atingir o orgasmo, porque a gente Ah, mexe em sim. Uhum. nervos, né? Nervos que vão Uhum. disparar o gatilho para o orgasmo. Então, assim, a gente precisa, é óbvio, tem pacientes que não tem jeito, a cirurgia é a indicação precisa, mas quando ela tem a possibilidade de ter uma escuta de uma coisa conservadora, mas que vai trazer um benefício tão melhor, ou tão igual, Uhum. ou melhor do que aquele que ela, num primeiro momento, imaginou, porque a visão do paciente é uma visão, às vezes, assim, a minha vizinha fez e ficou Sim. bem, né? Mas aí a Uhum. gente tem que trazer para a realidade dela. Olha, mas a senhora não é a sua vizinha, o seu tipo de saúde é assim, assim, assado, o seu Uhum. tipo de a sua saúde ginecológica está nesse perfil, quem que eu estou conversando agora é você, a sua vizinha, infelizmente eu não sei, não examinei, né? Então Uhum. não tem como. Então esse olhar deles é talvez de 100%, porque eu conheci uma pessoa que fez assim e deu certo. Mas a Sim. gente tem o olhar daqueles que pode não ficar legal, né? Tem a questão da Uhum. ciência envolvida por trás disso, quer dizer, quantos deram certo e quanto vale a pena investir, né? Então, num tratamento desse tipo, né? Óbvio que para as coisas mais comuns, assim, infecções que são por bactérias e fungos, a gente tem um tratamento imediato para tirar o paciente da crise. E isso é fundamental, né? A gente tirar o Uhum. paciente da crise e aí começar a conversar a respeito do que tem sido feito do ponto de vista de saúde geral, né? Para a gente saber por que isso se mantém assim, né? Quer dizer, Uhum. qual é o lugar que essa pessoa não sai né, que a Sim. mantém nessa roda de infecções, né? Então, Sim. que eu acho que para vocês é muito assim também, né? Aquele lugarzinho de Sim. conforto, que é difícil de a gente tirar, vocês tirarem o paciente ali de dentro e falar, olha, vamos olhar com outro olhar, porque não é assim, né? Uhum. Cada um tem um processo, né? E assim, Uhum. cada um tem seu tempo, mas a terapia é esse convite, né? De você se Uhum. olhar, de É, você se observar. E exatamente. não tem como fazer de outra forma a não ser olhando para você mesma, né? Pois exatamente. É isso que você Entendendo, falou. É um convite, né? entendendo os gatilhos, né? Quais são as Uhum. emoções ali que estão por trás desses comportamentos. Uhum. É um aprofundamento, né? Você tem que se É. aprofundar em você, você tem que, né, assim, parar para observar. Sim. E não existe outra forma, né? Assim, mais claro, eu imagino que, assim como para a gente acontece muito, para vocês também tem essa resistência no início, né? Sim, sim. E aí, assim, uma das formas, a gente acho que pode até começar a falar aqui, quais são essas terapias, né? Isso. Porque existem diversas formas de você trazer esse bem-estar para a sua Uhum. vida, né? Sim.
a psicoterapia é um deles, né? Você Uhum. sim consegue, a partir do momento que você vai se conhecendo mais, você vai entendendo como é que funciona, né? Como é que você age, como é que você se comporta, como é que você lida com as suas relações, com as suas emoções, tudo isso te ajuda, sim, encontrar formas de equilibrar esse estresse, Sim. né? Eu acho que eu poderia até falar também, e você vai falar melhor, da terapia sexual, né? Às vezes Uhum. Sim. pode estar dentro desse contexto aí. Sim, sim. A terapia sexual, ela costuma ser bem mais breve do que uma terapia convencional, que é feita pelo Uhum, psicólogo ou até pelo psiquiatra, né? Costuma ser mais breve porque a gente está tratando de um tema específico. Mas muitas vezes, prima, assim, não é incomum, né, que a gente tenha que trabalhar em conjunto com o psicólogo ou com o psiquiatra, né? imagino. Porque muitas vezes o comportamento sexual, ele é um aprendizado, né? Então, a forma como a pessoa vem de um manejo ou de uma dificuldade aí de interagir, especialmente mulher, né, em função de todas as nossas criações e tudo mais, eu costumo, Uhum, o mundo é muito falocêntrico, né, é muito com o olhar do homem, do pênis, né, eu falo que quando eu recebo os ultrassons de bebês, tá lá, né? Quando vem aquele dia que as pacientes gostam muito, que é quando vê se é menino ou menina, né? Eu já uhum. recebi ultrassom assim, o nome, quando é menina, vem o nome da menina escrito na fotinho, né? Super bonitinho e tal. Do menino vem pipizão do fulano, entendeu? Então, assim, o negócio vem dentro do útero. Nossa. Pois é, então essa coisa do tipo da genitália masculina ser algo muito ovacionada, vamos dizer assim, e da mulher sempre naquele lugar de menina fecha as pernas, menina não bota a mão aí, menina aí é Uhum, sujo, né? São coisas culturais que a gente vai aprendendo. E com a ginecologia é a mesma coisa, a menina só vai para uhum. o gineco, né? Às vezes numa situação de gravidez, né? Quando que, na verdade, a primeira consulta deveria ser 5 depois de menstruar, né? Teve a primeira menstruação, é importante que a mãe leve para tirar dúvidas, né? É, então, a terapia sexual, ela costuma ser breve, mas só que depende muito desse conhecimento que as pacientes Uhum. têm antes sobre sexo. A maioria não tem, né? E a gente trabalha muito com educação sexual, muito assim. Eu costumo sempre indicar vídeo, né? Filmes, né? Livros, alguns tipos de exercícios que é impressionante como a paciente tem dificuldade de fazer, que é se olhar no espelho, Sim, né? Então, assim, se olhar no espelho, eu não tô nem falando do nu, porque o nu é uma outra etapa. Né? é, Não estou nem falando de olhar no espelho a vulva, que isso é uma outra etapa. A gente precisa ver a primeira etapa, que é só olhar o rosto, né? E ver aquilo que ela gosta, o que ela não gosta. Ela tem dificuldade de saber o que ela gosta, o que ela não gosta, no rosto. Então, você imagina olhar para a vulva, né? Então, toda essa. E nada disso, né, é errado. Né? sim, Então, faz assim, parte. tem dia que a gente fica com muita dificuldade. Assim, eu vejo que às vezes eu passo 3, 4 sessões de terapia, a paciente não fez o primeiro exercício. Então a gente não evolui, né? Mas aí a gente vai caminhando, né? Devagar, né? Falou, o que que você teve de dificuldade, né? O que que te barrou para ir para o banheiro, né? Se Uhum, olhar, né? Porque espelho, mulher uhum. que não tem espelho é difícil, né? Então, assim, Sim, a gente tem espelho dentro da bolsa, a gente se olha no espelho do carro, a gente tem espelho no quarto, no banheiro. é, Então, qual foi a sim, dificuldade, né? Porque o olhar é um outro olhar, não é um olhar para colocar uma maquiagem, não é para colocar um brinco, não é para ver se está tudo bem com a roupa, sim, não, é um olhar para se ver de fato, né? Então, às sim. vezes, muitas vezes as pacientes têm isso, a gente tem que orientar, até que isso caia, e eu peço sempre para anotar, porque senão foge, né, do pensamento. Ah, eu não lembro o que eu Uhum, pensei naquele dia, quando eu estava no espelho, né? Então, anota, traz sim. para mim o que que você mais gostou em você, o que você não gosta, o que você esconde com a sua maquiagem, né? Então, coisas muito Uhum, simples, né? Mas que fazem parte da terapia sexual. sim, muito importante, né? Uhum, É, e assim, além disso, né, também existe a arte-terapia. Eu, além de psicóloga, sou arte-terapeuta, e a uhum, gente trabalha muito com a arte.
como um processo terapêutico, né? Uhum. De autoconhecimento. A arte, ela ajuda muito a você expressar aquilo que às vezes não está tão claro, até Sim. às vezes difícil de falar, né? E Aham. aí vem a arte, você de alguma forma se expressa, né? Sim, sim. Então, e a arte, assim, qualquer um pode fazer, né? Você Sim. passar por um processo arte terapêutico, não necessariamente você precisa ser um artista, né? Uhum. Aliás, é o contrário disso. A gente está mesmo querendo que a pessoa se conecte com a criatividade dela, com o Uhum. potencial criativo que todos nós temos, né? Sim. Então, a arte terapia é um caminho também. Fazer Uhum. arte em casa, né? Independente se você está ou não com um profissional ali, é música, escutar música, enfim, tudo que Sim. envolve aí É uma qualquer forma de linguagem, expressão, né, prima? É uma linguagem que a gente tem, né? Que a gente às uma vezes não linguagem. transforma em palavra, mas a gente transforma em figura, em desenho, em pintura, né? Exatamente. E eu tenho também conversado muito com meus pacientes sobre a questão da meditação, sabe, prima? Uhum. Meditação Fundamental. guiada, relaxamento, Sim, principalmente nesse período, né, denso, difícil. sim, A meditação ajuda muito, né, a organizar todo esse caos, né, a silenciar. E a meditação tem outro fator que é a própria respiração, né? Muitas uhum, vezes essa tensão, essa ansiedade, o estresse, ele deixa a respiração mais rápida, né, mais ofegante. E aí já vem aquela coisa de, será que eu tô com dificuldade respiratória? Será que eu tô com Covid, né? Já faz todo o link, né? E aí é muito importante a gente entender a nossa respiração, né? Saber respirar, isso é tão básico, né? Às vezes eu falo assim, para o paciente, né? Vamos aprender a respirar? Ué, mas eu respiro, como assim? Respirar, como assim? Né? E às vezes é isso, a gente não sabe respirar, né? sim, A nossa sim, respiração vai de acordo lá com a rapidez do nosso pensamento, da nossa preocupação, né? sim, E sim. conseguir saber, né, dar um ritmo mais espaçado, né, uma respiração mais lenta ajuda a organizar, né? Sim, e fazer a diferenciação, né, da respiração que a gente faz pulmonar, a respiração que a gente faz com o abdômen, né, que são formas diferentes de você conseguir uma tranquilidade, inclusive às vezes para apresentar um trabalho, né, tá numa reunião importante e a gente precisa dessa é natural, né? O estresse, como você comentou, é um processo que vem biológico para que a gente se apresente para as coisas, para que a gente fuja de perigo, para que a gente, mas isso não pode se manter sempre assim e não pode estar associado ao medo também, né? Então, uma Uhum. coisa é o estresse da fuga, né, da questão biológica, né, de a gente imaginar que a gente é um bicho, está fugindo de um predador, mas assim, essa manutenção associada ao medo, à angústia, que não pode prevalecer, sendo que a gente tem ótimas formas de cuidar da nossa saúde mental, e muitas vezes que são sim, né, orientados pelo terapeuta, Uhum. diversas áreas, né, prima? Você faz arte terapia, mas a gente conhece tantas outras formas, as pessoas precisam se identificar com aquela forma para se cuidar, né? Existe aí várias formas de se tratar, de se cuidar, de ter um olhar de um terapeuta, né, que tem essa visão, né, para a saúde mental. A respiração eu acho fundamental. Eu acho que é uma das formas de a gente conseguir atingir uma tranquilidade mesmo, né? Para poder continuar fazendo as coisas, né? Até para conseguir dormir, né? Então Sim, sim, exatamente. E entender que também é algo processual, né? Como tudo que é importante e que o efeito ele a longo prazo ele traz algo duradouro, a respiração é a mesma coisa. Você tem que tornar isso um hábito, né? Não dá para, isso, vou fazer aqui uma meditação guiada, vou fazer alguns exercícios de respiração e pronto, já está tudo certo. Não, é uhum, realmente preventivo, né? Você tem que é, usar até é, como algo preventivo, né? Eu, é, eu acredito que o nosso tempo está bem curtinho já está quase tá mesmo, encerrando. tá Eu, mesmo. eu queria te pedir, prima, se você pudesse falar de algumas dicas de filmes, séries que você comentou, né? E eu percebi que algumas pessoas perguntaram aqui de livro.
Tá. dessa área da Da sexualidade, né? sexualidade. Eu tenho sempre escrito isso no meu feed, dá para procurar, eu vou fazer umas stories para relembrar isso, né? Mas Perfeito. assim, para quem gosta de livro, eu gosto muito da Esther Perel, que é o Sexo no Cativeiro, que são para casais que já vivem aí há bastante tempo juntos, né? E que precisam renovar os seus votos sexuais, vamos dizer assim. Sim. Gosto muito de séries no Netflix, né? Tem uma que eu normalmente eu indico, que é um documentário, que chama Explicando, né? Então tem um Uhum. lá falando explicando o sexo, e tem um falando, e são, se não me engano, 4 ou 5 episódios, e tem um que é sozinho explicando o orgasmo feminino. Né? Uhum. É bem interessante também, né? Bem legal. Tem para adolescentes, tem o Sex Education, viu, Tia Uhum. Josene? Tem o Sex Education, que é um adolescente que é filho de uma terapeuta sexual e ele começa a meio que ser assim, ele começa a ouvir as queixas sexuais dos coleguinhas de escola. É bem legal. Tem livro para crianças, depois eu mando também. Tem especialista, né? Inclusive psicólogo, que são especialistas na área de escrever algo para conseguir falar com as crianças, né? Então, eu acho isso Tem muitos livros muito bacanas. legal. Bom, enfim, tem, nossa, uma série de coisas. Eu gosto muito de um filme que chama Arte de Amar, porque eu acho que eu me identifiquei muito com a protagonista, porque ela é ginecologista, lá em 1950, na Polônia, e tentando escrever um livro de sexualidade no meio da ditadura, né, assim, lá na Polônia, Uhum. e assim, ninguém querendo deixar ele editar o livro, mas todo mundo consumindo nos bastidores o livro dela, entendeu? Lendo, né, Uhum. mas ninguém querendo editar o livro e publicar, na verdade, né? Então, é bem bacana, assim, bem legal. Tem vários, É, né? Eu posso tem indicar vários. vários, né? É. Eu vejo que você está sempre postando, então quem quiser e se interessar mais por esses temas, né, e essas Uhum, dicas, entrem no Instagram da Carol, doutora Caroline Nakano, e lá uhum, tem mais dicas, né? uhum. Bom, Posso te foi mandar muito também. bom, muito obrigada por Obrigada aí, prima. ter participado aqui desse momento com a gente, esclarecido as nossas dúvidas. Obrigada pela participação de todos, adorei aí a interação de todo mundo. Eu Desculpa, eu vi. não consegui interagir tanto com vocês, mas é uma questão mesmo de limitação. Eu não consigo, ao mesmo tempo, falar enfim, mexer aqui no celular. Mas Uhum, eu acho que uma das perguntas foi essa, e você foi respondendo no decorrer, uhum, né, uhum, do nosso papo aqui. uhum. Foi muito E bom aí, mesmo. muito obrigada, tá, Carol? E Imagina, eu que a gente agradeço, prima. Foi muito bom. Acho que a gente sempre vem conversando sobre isso, né? De como é importante falar sobre saúde mental. Não especificamente nesse momento, mas sempre, né? Eu acho que agora exacerbou uma série de coisas, tudo, mas ao longo da nossa vida a gente precisa estar do lado do psicólogo. O psicólogo tem que ser o braço. Eu falo assim, na verdade, o Uhum. médico, o psicólogo, o psiquiatra tem que existir uma equipe multidisciplinar para cuidar das pessoas, né? A gente não vive sozinho, a gente não trabalha sozinho, né? E eu ainda bem, eu tenho essa interação com o psicólogo aqui, eu ligo, peço permissão para o paciente, óbvio, né? Para a gente Sim. discutir o caso e ver qual seria a melhor forma de a gente estar tratando o paciente. Mas eu achei muito bom, muito gostoso sempre. E a gente não está em isolamento social, nós estamos em isolamento físico, porque eu É consigo isso falar aí. contigo, né? A gente É está verdade, longe, mas muito a gente bom está em pontuado. isolamento, né? Muito bom. Muito Tá bom. obrigada, um beijo a todos Beijo a todo e mundo. nos vemos na próxima. Fica com Deus, viu? Beijo. Você também. Beijo. Beijo.